Então, de proporcionalidade inversa. Escreva uma expressão algébrica para a função f. Ah, olha só, né? Isso aí demanda que tu conheças alguma coisa sobre formatos de função, né? Tu tens ideia de qual função é aquela? Ah, nem por isso. Não. Entendi. Bem, tu tens que ver que ele está falando aqui de proporcionalidade inversa, né? Sim. Então, ele já entregou que tipo de função é. Vai ser alguma coisa desse gênero, assim, ó, y igual a um kx mais b. Ou melhor, vamos usar letrinhas mais simpáticas. AX mais b. Aí na Angola vocês chamam o K de K ou de capa? Capa. Ah, capa também? É, Sim. vocês têm mais isso do português de Portugal, né? Legal, Sim. legal. Então tá, então o que nós temos aqui é isso, beleza? Nós temos uma equação como essa. Ok. Claro que a gente está preocupado só com a parte positiva ali. Então, na prática, quem vai definir qual é a curva, né? Qual a função que descreve essa curva vai ser o A e o B aqui, de modo geral, é isso. Sim. Então, tu tens que regular aqui para compreender isso. Ok. Por exemplo, né? Eu olho para essa função e me parece, a menos que eu esteja errado, me parece que ela vai continuar e vai ter uma assíntota, né? Ou seja, o que é uma assíntota? É um comportamento que tende, né? Uma tendência. Uma Sim. assíntota aqui em y igual a zero, certo? Ela vai tentar alcançar o eixo x e nunca vai alcançar, vai estar sempre nessa Não. tendência. Sim. Concorda comigo? Pois Concordo. é. Então, qual é o ponto aqui, né? O ponto é o seguinte: como é que isso se dá? Isso se dá fazendo o x ser muito grande. Por exemplo, nós podemos colocar aqui o número 1.000.000 ou infinito, como eu tinha colocado, né? O Sim. que vai acontecer quando eu divido A por um número muito grande, igual o 1.000.000? Vai dar zero, né? Concorda comigo? Concordo. Imagina que tu tens aí um Kwanza e vai dividir para a população do mundo todo. Vai Sim. sobrar nada para ninguém, praticamente. Então é o que está acontecendo aqui, né? Tu estás dividindo por um número tão grande. E é isso que acontece quando tu estás andando no X, né? Tu tá lá na frente, lá no 1.000.000. A gente ainda não vê a nossa função alcançando y igual a zero. Sim. Portanto, o que acontece é que dessa informação, nós temos que o B tem que ser zero. Né? Porque Ok. se o B não fosse zero, o que aconteceria? Se o B não fosse zero, tu terias um outro valor aqui de tendência para tua função, não é mesmo? Sim. Por exemplo, aqui tu colocas um valor muito alto, aqui dá zero, ok? E aqui se tivesse um outro valor, tipo 10, ele teria que estar passando no 10, entende? Ou no 3, ou no Sim. 5, Mas não não importa. passa. Então tu estás a entender por que é B igual a zero, certo? Sim. Bom, então eu vou escrever aqui para tu te lembrares depois também, se for o caso. Deixa eu colocar aqui. Ah, encontramos B igual a zero, pois o valor do B é sempre a tendência no infinito da função. Como a tendência é y igual a zero, nosso b é igual a zero. É tipo esse do lá com o coeficiente linear da equação da reta, né? Tu já estudou a equação da reta? Equação da reta, acho que ainda não. Da linha, né? O ax mais b, a equação de Ah, primeiro sim, grau, ok. função afim. Sim, sim. Então, lá na função afim também tinha uma característica lá com o b, né? Mesma coisa aqui. Sim. Perfeito. Então agora a ideia é a gente encontrar qual é o valor do A, né? Se é que é relevante ou não, né? Talvez não seja relevante. Ou talvez é, né? Então eu acho que é, eu acho que é. Então, beleza, vamos voltar aqui. Nós já sabemos que o B é zero. Agora vamos encontrar o valor do A, certo? Tu tens ideia Sim. de como encontrar o valor do A? Eu vou tentar isolar o A. Exato, tu podes isolar o A pegando algum ponto da curva, né? Por exemplo, aqui nós temos um ponto. Esse ponto aqui, Sim. qual que é esse ponto que eu acabei de pontar aqui? É o ponto 2, 1. 2, 1, 2 para x, 1 para y. Muito 2x, bem. 1y. Sim. Perfeito. Então tu podes colocar isso na equação e descobrir qual é o valor do A. Ok, então o A vai passar a ser 2. Calma. Não, desculpa. O X vai passar. Não, agora fiquei um pouco confuso. É X e Y, certo? Ok. Certo. Mas agora o X vai ficar 2 e o Y vai ficar 1. Ok. Isso aí, isso mesmo.
Ok, então agora, como eu quero isolar o A, eu posso simplesmente, para não ficarem as letras que estão aí, eu agora podia escrever 1 é igual a A sobre 2. Isso mesmo. Ok, agora eu vou passar o 2 que está a dividir pelo A e vai passar a multiplicar para o primeiro membro e fica 2 vezes 1 é igual a A e 2 vezes 1 é 2. Então é isso. Exato, então significa que o A é 2. Sim, Então, vamos lembrar aqui, né, para depois tu lembrares quando tu pegar. Eu vou te mandar isso aqui, né, então por isso eu estou escrevendo. sim, Ah, sim. encontramos esse valor substituindo um ponto. Pronto, um ponto. Isso aí. Então, pronto, agora a gente tem a equação, né? Y igual a Sim, 2 sobre x. ok. Pronto. Agora que tu tens essa equação, a 3,2 e a 3,3, mais fácil, né? Pode tentar, Sim, pode terminar a conta aí. Quando tu terminares, me diz a resposta. ok. Então o que eu vou ter que fazer é substituir o A por, calma, o A por 3 O e o A. X por 2. Não, calma, calma, Tu estou. tens que substituir o x por 3 sobre 2, Sim, porque sim, isso aqui é uma f de x, certo? sim, sim. Então o x é 3 sobre 2. Então vai ser Ali no lugar do y x, tu é coloca igual 3 sobre a 2. sim, A sobre 3 sobre 2, certo? Tu tens que te lembrar que tu já tens o valor do a, né, que é 2. Ok, só passar aqui. É 2 sobre 3 ou é 3 sobre 2? O valor na 3.2. É 3 sobre 2, né? Ok, sim. 3 sobre 2. Para fazer, para ficar mais fácil, em vez de ficar 2 sobre 3 sobre 2, o que eu posso fazer é 2 sobre 3 a dividir por 2. O 2 fica ao lado. Assim E fica isso um dá pouco para mais inverter fácil. a de baixo, né? Exatamente. Sim, Multiplica ela invertido, né? A gente costuma fazer isso. sim. Desse jeito, certo? Como é que eu posso te chamar mesmo? Chiari. Chiari, beleza. É isso Ok, aí, Chiari. ok. Então, Então, exatamente isso, a agora. gente chama isso de técnica da escadinha no Brasil, porque meio que Ok, parece uma escadinha de frações, né? sim. Ok, então agora é 2 vezes 2 que é 4 e o 3 continua igual, então é 4 sobre 3 e já é uma fração irredutível, então não consigo mexer mais. Exato. Ok, então é só o valor. Perfeito. Encontramos, agora vamos para 3,3. A gente quer saber o valor do x, sabendo que a f de x, ou seja, o y, né, é Sim, 0,25. ok, então agora eu vou colocar y, que é igual a 0,25, é igual a. Calma, vai ser 4 terços? 4 terços. Peraí, o que é 4 terços? É 4 sobre 3. Ah, tá, tu queres dizer que o 0,25 é 4 terços. Não, não, não é. Então, 0,25 é o y e nós queremos Isso, determinar o x. Então, isso. aqui podemos ir a o x. ah, continuaria a ser o a sobre x, ou seria só x? Continua sendo a sobre x, né? Ok, sim. Então, 0,25 é igual a sobre x. O que eu vou querer fazer é isolar o x. Então, eu posso passar o x que está, o x que está dividido por a, vai passar para o primeiro membro, e como está a dividir, vai passar a multiplicar. Então fica x vezes 0,25 é igual a. E agora vou ter que passar o 0,25 para o segundo membro. E como está a multiplicar, vai passar a dividir. Então, x é igual a dividir por 0,25. Isso, Está certo? certo. Ok, então o Mas, valor de novamente, x. né, o a, ele não muda. O a continua Sim, sendo 2, então tu já pode trocar sim. por 2 antes, né? Sim, então fica 2 sobre 0,25. Ou 2 a dividir por 0,25. Isso, que é quanto? 2 a dividir por 0,5 é 1.
é um quarto de 2, que é 0,5, certo? A princípio, sim. Bem, eu vou fazer essa conta, tá? Deixa eu Ok. fazer aqui. Então, nós estamos a procurar o x, sabendo que o y é 0,25, e eu já sei que 0,25 é um quarto. Mas se tu Sim, não sabes, né, é só fazer a multiplicação por 100 em cima e 100 embaixo. sim, Vai ficar 25 por 100, que dividindo por 25 em cima e embaixo, um quarto. sim, Então, um quarto igual ao a, que é 2, dividido pelo x, que é o que nós estamos a procurar aqui. E aqui a gente faz aquilo que todo aluno gosta de fazer, que é multiplicar cruzado. sim. Então, X igual a 4, 8, exato, certo? certo. Então tá aí, né? Eu acho que foi um pouco diferente da tua resposta, né? Sim, sim, confundi-me ali. Percebeu o teu erro? Sim, Ah, então tá bom. O importante é isso. O importante é anotar que tu errou. Pronto, vamos para a próxima então. Qual tu tens interesse ali? estou a ver a pergunta 6. 6, temperatura do café. Sim, A fórmula T180M e o M está entre 2 e 10 permite calcular em determinadas condições a temperatura T do café em graus Celsius, M minutos, depois de acabado de fazer. A gente espera que quanto mais o tempo passe, menor seja a temperatura, certo? sim, certo. Por isso que tem que ser uma função inversamente proporcional, como é o que nós estamos a Sim. ver aqui. Quanto mais tempo, menor é a temperatura. Sim, Exatamente. A ideia da função inversamente proporcional é isso. Porque quanto maior o número embaixo, tu estás a menor é dividir a por um cima. número maior, né? Então, tu vai Sim, ter uma resposta menor, né? Exatamente isso. Aquela ideia dos kwanzas que eu te falei lá. sim, Copia para o teu caderno e completa a tabela. Então, ele quer que tu pegue esses valores de M e coloques aqui na equação. E com isso tu vai encontrar aí as temperaturas depois de determinados tempos, né? sim. Então eu posso agarrar, como disseste, aí, e vou substituir o M pela quantidade de minutos. E é mesmo assim, Isso. 180 a dividir por 2 é 90, a dividir por 3 é 60, a dividir por 4 é 45, a Por dividir por 5 eu já não sei. 5, calma, ai, então, vou ver aqui. Acho que é 35, algo assim. Eu estou a 36. pensar que quando é, não, mas isto que eu estou a pensar está errado, que é, por exemplo, quando somamos 5 e 3 dá 8, mas estou a tentar pensar alguma coisa com isso, mas não funciona bem. Bem, qualquer coisa é só fazer as simplificações, né? Sim. Ok. A dividir por 8 é 22,5. Por 9 é 20, por 10 é Sim, 18. Então sim, percebe que no começo a temperatura varia muito mais, né? sim. Vai caindo muito mais rapidamente do que no fim. Exato, é aquele processo do equilíbrio térmico, né? Ele está tendendo a temperatura do ambiente. No Sim, começo a perda é mais alta, né? Mais rápida. É o que a gente sim, percebe no gráfico, né? Ó, cai bem rápido e depois, né? Não é assim? Esses gráficos que a gente estava vendo até sim. agora? Vai descendo muito lentamente. Exatamente. Ócio-gráfico. Olha só, como tu tens a ideia de como vai ser o gráfico, tu já desenha ele. Essa é a dica que eu vou te dar para a prova. Sim, ok. Então tu já desenha ele, tu sabe que vai ser um negócio assim. Opa, Sim, talvez não tão feio. E, né, note que vai acontecer de novo aquele processo que vai tender a uma determinada temperatura, né? sim, E aqui tem um ponto bem importante, né? Vai tender a qual temperatura? Vai tender a zero. O problema é que o nosso gráfico ele quer só de 2 a 10, né? Então a gente pode finalizar ele no sim, 18. sim, Entende? Então, tipo, tu colocas aqui que, sei lá, que o 18 é por aqui.
daí meu gráfico não ficou tão legal, porque ficou meio grande desnecessariamente, mas tu coloca que coloca os limites, entendeu, Chiari? Tu coloca que aqui Sim. é 18 E lá em e tu cima é coloca. 90. Perfeito, perfeito. Isso aí. E depois Troquei os as minutos cores. vão passando e no início é 2 e no fim é 10. Muito bem, então aqui tu podes colocar que é 2 Sim, e aqui tu podes colocar que é 10. 10. Olha só, perfeito, né? Então, veja, o teu professor ele não vai querer que tu faça com muita precisão, como se fosse um computador fazendo, entendeu? Ele quer Sim, só que tu mostre o tipo de gráfico que vai ter, que no nosso caso aqui é um gráfico com essa curva meio redondinha, sim. beleza? Então ele não quer muitos detalhes. Tu mostrar isso já tá ótimo. Ok. Muito bem. A Ana gosta de tomar o café a 60 graus. Quanto tempo deve esperar para tomar o café se a temperatura deste é 80? Ah, e aí, tens ideia de como é que faz isso? Ok, então o que eu estou a pensar é, por exemplo, se a 2 minutos está a 90 graus, seria entre 2 e 3 minutos que a temperatura estaria a 80. Porque eu sei que a Exato. 3 minutos já é 60. Então, se estivesse a 90, ela teria que esperar mais um minuto. Mas não está a 90, está a 80. Então, eu posso ter. Não sei se vai funcionar, mas posso. Não, eu ia dizer com uma regra de 3 simples, mas não iria funcionar. Mais fácil que isso. Note que tu já tem a equação, certo? Está aqui. Sim, Então tu ok. podes usar ela para encontrar qual é o m, ou seja, qual é o tempo em minutos, para que Sim, a temperatura seja 80. Então tu coloca no ok, lugar do teu então, 80 e isola o m. exato. Então, 80 é igual a 180 sobre m, mas agora eu vou querer isolar o m. Então, o m está a dividir pelo 180, então ele vai passar para o primeiro membro a multiplicar. Então fica m vezes 80 e o 80 vai passar para o segundo membro a dividir. Então é 180 a dividir por 80. Isso. Ok. 180 a dividir por 80 é igual a 2,25. Pronto. Ok, então ela tem que esperar 2,25. 2 minutos e 25 segundos. É, a partir do 90 graus, né? Para Sim, chegar a partir de no 90 graus. 80, 2 minutos e 25, exatamente. Só que agora a gente quer do 80 até o 60. Quanto tempo vai Ok. demorar do 80 até o 60, então? Do 80 até o 60, se, é, se do 90 ao 60 é um minuto e o 180. Calma. Então, do, o que eu não estou a compreender é o, os 80 graus não são 2 minutos depois do 2,25 minutos depois do 80. É 2,25 minutos depois do café ser feito. É isso? Isso, Ok. isso. Então seria 45 Porque segundos assim, desde o, o o café, do o 80. café, vamos dizer assim, essa equação, ela só funciona, pelo que eu estou a entender aqui, a partir do 2 mesmo, certo? Certo. Então, o que acontece é o seguinte: para que chegue a 80 graus, passa-se ali o 0,25 minutos, certo? Sim. Então, tu queres o tempo que passa ali do 0,25 minutos até os 60, até os 3 minutos. Então, o que tu tens que fazer o delta t. Lembra do delta t? Tempo Sim. final menos tempo inicial. Sim. Então, sempre que tu fizeres essa subtração, tu vai chegar na resposta. Então, o Ok. tempo Então final é o os tempo 3 minutos. final O é, tempo é os inicial, 3 minutos é 2,25. Vai isso. dar 0,45. 45 não. Porque setenta e é. cinco, né? Sim, 75. Porque é vinte e Então, cinco, né? exato. Isso. E depois temos que fazer. Não, já tá feito. Porque, É só isso que é. Ah, sim, passar sim, para segundos, é verdade. Tu sim, reparaste sim. bem. Porque Só que são vamos fazer de 60. cabeça? Que tal a gente fazer de cabeça, Kelly? Ó, 0,75 minutos, certo? Então é 3 Sim, quartos de minuto. sim. Quanto que é 3 3 quartos quartos de um minuto? 3 quartos seria dividir um minuto em 4, que são 60 segundos. Então,
Se fosse dividir em 2 era 30. Em 3... Se tu dividir em 4 vai ser 15, ok. então. Exato, sim. São 3 quartos, então é 45 segundos. 45 segundos, exatamente. Sim, Aí, ó, tranquilo, né? sim, Isso que tu estás a fazer de cabeça. Se tu colocares no papel, vai ser mais fácil ainda. sim. Quando que tu tens prova desse assunto? Prova... As minhas aulas começaram antes de ontem, então ainda vai demorar um pouco. Não sei. 3 semanas, um mês por aí. Ah, então tens tempo, bastante tempo. Sim, Que bom. ok. E qual questão tu queres ver agora? Estou aqui à procura de uma questão. Pode ser, por exemplo, a questão 9 da excursão. Questão 9. Sim, Deixa eu pegar aqui. Ok. A excursão, ok. sim. E aí, qual o problema dessa? Ok. Posso ler? Claro. Ok. A dona Joana organiza excursões. Um autocarro de 50 lugares de Guimarães a Lisboa custa 500 euros de aluguer. A dona Joana quer vender os bilhetes de modo a ter 150 euros de lucro. Os bilhetes terão de ser vendidos ao mesmo preço. Copia para o teu caderno e completa a tabela. Ok. A tabela está a dizer que se o número de bilhetes for 20, o preço de cada bilhete seria 32,5 euros. E depois pede-nos para dizer qual é que seria o preço dos bilhetes quando fossem 40 bilhetes e se o preço fosse 13 euros, quantos bilhetes seriam? Então é só resolver as equações. Isso? E aí, será que tu consegues fazer sozinho? Ok, então no total ela quer 500 euros de lucro. Então, só quero fazer aqui uma coisa rápida. 20. Ah, Guimarães é aqui perto de casa. Ok, então, eu não sei se isto interessa muito, mas fizemos 20 vezes 32,5 dá 650, que eu estou... Sim, aqui está a mostrar que quer... ok, 150 euros de lucro. Ok, então é os 500 que ela precisa para o aluguer, sim, e mais 150 de lucro, ok. Então agora só temos que encontrar o número, que, número de dinheiro que cada bilhete iria custar, que seria o número que 40 vezes esse número seria igual a 650. Pronto. Ok, então eu podia ir à tentativa, mas essa não é a maneira mais correta. Então, como é que eu poderia fazer? Tu podes fazer a regra de 3, né? Sim, que seria se neste caso não sei bem como fazer a regra dos 3 simples aqui. Tu tens que usar as informações que ele informou, né? Se tu sabes que... peraí, deixa eu dar só uma lida, tá? Ok, Local de 50 lugares de Guimarães custa 500 euros de aluguer. Dona Joana quer vender os bilhetes de modo a ter 150 euros de lucro. Os bilhetes terão de ser vendidos no mesmo preço. Copia para o teu caderno completa a tabela. Se 20 bilhetes, cada bilhete tem é o mesmo valor, né? Então 20 bilhetes são sim, 32,5 o preço de cada. Então se sim, 20 bilhetes, vamos dizer assim, B de bilhete. sim, Se 20 bilhetes são em grana aqui, né? 32, opa, 32,5. Então 40 bilhetes vai ser quanto, né? Vai ser vai ser X. X, sim. Tu pode fazer a multiplicação cruzada. Mas aqui a gente já tem óbvio, né? Que se cada bilhete é o mesmo valor, então vai ser o dobro do valor, né? Porque tu tem o dobro de bilhetes, Ok, concorda comigo? sim, concordo.
Então, Então, assim, o de modo dobro vai geral, é o que vai ser dar. 65. 65 cada. Não. Vai ser o dobro, devia ser a metade, eu acho, porque se tem o dobro dos passageiros, isto também é inversamente proporcional. É? Não, mas como é que vendendo mais bilhete ela vai ter menos dinheiro? Não faz sentido, né? Não, o que eu quero dizer é, por exemplo, se ela vender mais bilhetes, ela pode fazer os bilhetes serem mais baratos. Ali Tá, no mas onde caso que está é, escrito isso no enunciado? Eu não entendi isso no enunciado. o que eu quero dizer é, ali ela diz que quer os 500 euros de aluguer do autocarro, mais 150 euros de lucro. E se nós fizermos 20 vezes 32,5, dá 650, que é os 500 euros que ela precisa, mais os 150 euros de lucro. Então, se nós fizermos 40 vezes 32,5, vai dar muito mais do que 650. Vai dar 1.300 euros. E ela só precisa de 650. Entendi. E aí, como é que tu pensa em fazer essa conta, então? Seria 32,5 a dividir por 2, que dá 16,25. E é isso. O preço de cada bilhete seria 16,25. Porque se fizermos 16,25 vezes 40, dá 650. Que é o dinheiro que ela precisa para alugar o autocarro e mais os 150 euros de lucro. Perfeito, perfeito. Ok. Entendi tua ideia. Faz sentido, faz sentido. Se fosse o dobro, ela também tinha o dobro, não, mas Não, o que eu ela falei teria estava errado, muito eu entendi mais. errado o problema. Ok. Tu estás E certo. depois, E ali, quantos bilhetes ela tem que vender, então, para poder cobrar 13 em cada? ok, então teria que ser um número mais elevado, porque ela quer, se ela vendesse mais, é que quanto mais bilhetes são vendidos, menor é o preço, é inversamente proporcional. Então já sei que se fossem 40 seria 16,5, então eu posso fazer também a regra de 3 simples. Ou tu já podes substituir, né, os valores diretamente, né, eu acho. Porque, né, tu queres, olha só. Veja bem, tu queres que ela tenha 150 de lucro, né? Sim, E o custa 500, então tu precisa de 650 de dinheiro, vamos dizer assim, dinheiro é igual a um capa dividido pela quantidade de bilhetes, certo? sim, Então, tu podes encontrar esse capa aqui com os primeiros dados. sim. Tu sabes que 32 e... Peraí. Bem, é que cada caso mudaria o capa nessa minha estratégia. Mas tem que ser assim. Bem, tenta fazer aí pela regra de três simples e ver se funciona, tá? Mas tu te lembras Ok, quando tu faz a regra de três simples numa situação inversa? Não sei se tu te lembras, né? Mas tu tem que inverter aqui, né? ok. Tu troca de Então, lugar aqui que nesse tu encontra o caso, valor de X. nisso que já está desenhado, já está escrito, o 20, o X estaria à frente do 20, certo? Isso, exatamente. Ok, Aí tu pode multiplicar cruzado normal. Eu vou no banheiro rapidinho e já volto, tá? Só um segundo. ok.
E aí, conseguiste encontrar? Nem por isso. Tentei aqui a resolver, mas não consegui. Então, seria, na regra 3 simples, como é invertido, em vez de ser 40, em vez de ser 40 vezes 16,5, Vai ser 40 vezes x. sim, 40 vezes x é 40x. E 20 vezes o outro valor ali vai dar, né, alguma coisa que tu vai fazer na calculadora aí vai descobrir. Sim, 20 vezes 32,5. Vai dar 65, 650 então. Sim, acho que sim. Então agora tu pode cortar aqui. Quanto que é 65 dividido por 4? Vai dar um número quebrado. Mas se tu não 65. sabe, eu vou te ensinar um jeito então. Tu não concorda que 65 é 64 mais 1? Sim, E tu não concorda que quando a gente está dividindo aqui o 65 por 4, né? Eu posso fazer isso separadamente? posso. Posso. Pois é. 64 dividido por 64 é 4 a gente sabe, é 16. 16. E 1 Sim, dividido por 4 é 0,25. A gente já conversou sobre isso sim, hoje. Então, exato. 16,25. Ok, Fácil, né? sim. Nem precisou da calculadora. Não, ok. Recomendo isso aí na prova e veja que faz sentido, porque deu mais aqui do que o 13, né? Sim, Que é o dado que vem depois. Que a gente espera, né, que sejam mais bilhetes ali vendidos. E agora é a mesma coisa. Só tem que arrumar a tua regra de 3 aqui de tal forma que utilize o 13 ali. Essa aí eu não ok. vou fazer para você, não. Dá uma pensada e Ok, me ok. diz aí. Vou dar uma reduzida para ficar maior aqui de enxergar. Não sei se tu tá conseguindo ver bem. Parece sim. Ok. Então, eh, Pense que é fazer por 40. regra de 3 simples invertida de novo, tá? Sim, ok. Então, seria 40 vezes 16,5 e x vezes 13, certo? Uhum. Eu não consegui ouvir. Não, sim, eu quero que tu Ah, ok. prossiga sozinho, né? Se surgires dúvida, tu fala. Ok. Então, 40 vezes 13 é 520 e x vezes 16,5 isso é uma complicado, porque isso não faz muito sentido, porque É a mesma conta que a gente acabou de fazer, só sim, que só tu que os valores tens são que diferentes. trocar o 40 ali, né? Que tu tinhas o valor dos bilhetes, que eram 40 bilhetes, mas agora tu tens o valor de dinheiro. Então, quando tu Ok, constrói aqui a tua regra de 3, tu vai ter que deixar isso deixar isso claro, né? ok. Então, são X bilhetes e o valor que eu consegui com X bilhetes foi 13 euros. Isso. Ok. E, tam, e agora, no, calma. Ok, isso está certo até aqui. Mas depois eu tenho que mostrar que, por exemplo, na anterior é 40, para o número de bilhetes é 40 e o preço é 16,25. Então é X vezes o preço de cada bilhete em euros do anterior, que é 16,25, Tu e podes usar o depois. anterior, mas tu podes também usar o primeiro ali, se tu quiseres. Ah, ok, tá bom, então vou usar o primeiro para ficar mais fácil, ok. Isso, daí a primeira linha aqui fica igual a minha, né? Isso que importa. Exato. Daí o Então outro tu é troca ali. 20 e depois 32,5 e depois em baixo vai ficar X e do outro lado 13. Isso, E pode. como tenho que fazer invertido, vai ser 20 vezes 32,5 e x vezes 13, certo? Certo. Podes concluir aí o valor do X, então. Ok. 20 vezes 32,5 é igual a 650, ok? E depois x vezes 13 é igual a 13x
mas eu não quero o valor 13x, quero o valor de x, então vai ficar x é igual a 1 a dividir por 13, é isso? 1? Ou 0? Não é 1 a dividir por 13, não. Acho que você simplificou errado aí. É porque se é 13x, eu sei que o valor que eu quero não é 13x, é só x. Sim, Então vou ter que mas passar o 13 esse para o 1 outro que lado. tu falou tem nada a ver, né? Que é 13. De onde tu tirou 1 dividido por 13? É isso que eu tô achando estranho. É isso aqui que tu tem que resolver. Não tem muito segredo. Vai ficar Ok, 20 vezes 32,5 que dá igual a 650. 13x. Isso aqui é 1? Mas de onde tu Ah, tirou que isso aqui é 1? não, não é, ok. Então agora vai ser 13x a dividir por isso. Não, isso a dividir por 13x. Ah, ok. 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 Então, eu vou isolar o x e vou passar o 13 para o primeiro membro, certo? Certo? Quando fizeres, me fala. Ok. Já fiz. Ok. Deu quanto? Deu 650 dividido por 13, que é igual a 50. Então x é igual a 50. X igual a 50. Então, para que tu tenhas esse valor de 13 ali, tens que ter 50 lugares ocupados na Sim. excursão. Legal. Faz sentido. Ok. Já que E para 50 era o dado confirmar, extremo ali. sim, e para confirmar, é só fazer 50 vezes 13, que vai dar 650. Certo? Ok. E depois tem a 9.2, que é para Escreva escrever P P em em função de função N. de N. P é o Ele quer preço de saber cada qual é o bilhete. preço, né, em função da quantidade de bilhetes, né? Só que para tu conseguires fazer isso, tem que levar em conta que tais no enunciado aqui também. Ok. Na verdade, né? O que tu tens que fazer é, de novo, resolver aquilo que eu te ensinei lá na primeira questão. Tens que encontrar quem é o A e quem é o B. De novo. Ok. Né? Então, tu tens que lembrar aqui aquilo que a gente conversou, né? O problema é que talvez tenha um limite. É, tem um limite aqui, né? A função ela tem que ser limitada aos 50, né? Aos 50 lugares, Sim, certo? Porque o Y aqui no nosso caso é o preço do bilhete, né? Preço do bilhete. sim. E o N é a quantidade de bilhetes, né? Certo. O preço do bilhete depende do N. E agora com os dados que tu tem, né? Levando em conta ali tudo que está no enunciado, podes, né, encontrar o valor do A e do B. Ok. Então, escreve P em função de N. Ok. É P em função de N quer dizer que eu vou ter que isolar o N. E é isso, ok. O A. Calma. O A vai ser igual ao número. Não pode ser número de bilhetes. Porque o número de bilhetes é o N. Ó, o que tu pode fazer é o que tu faz desde o primário, que é pegar os valores dos pontos e substituir no lugar do P e do Dos N, números. né? Ok, então eu posso trocar o N por 20 e o P por 32,5.
Isso, com isso tu vai ter uma relação entre A e B. Tu ainda não Ok, vai conseguir encontrar o valor do A e do B só com isso, entendeu? Mas ok, depois tu vai pegar a outra relação que tens ali e vai ok, encontrar de novo outra relação para A e B. E aí com essas duas relações de A e B tu consegue encontrar o valor do A e do B. ok. Então, É aquele velho sistema de equações, lembra daquilo que tu fazias há sim, uns anos atrás aí na escola? Então, é exatamente isso. ok. Então vou substituir o P por 32,5, que é igual a A sobre 20 mais B. E o que eu vou fazer é vou passar o 20 que está a dividir para o primeiro membro para isolar. E agora escolho qual é que isolo, A ou B, ou isolo os dois. Não tem como isolar os dois. Isolar é, por Não, ok, definição, deixar uma coisa sozinho, né? sim, sim, ok. Então Então, eu tu vou. isolas o A. Por Ok, exemplo, vou se tu isolar o quiseres, A. isola o A. Eu normalmente isolo o A, né? Ok. Então vou passar o 20 que está a dividir, vai passar a multiplicar para este lado. É 20 vezes 32,5 igual a A mais B. E agora tenho que passar o B para este lado. Ele está a Isso. somar, então vai passar a subtrair. Eu já sei que 20 vezes 32,5 é 650, então posso simplificar isso. 650 menos B é igual a A. Está certo? Isso. Certo, por hora tá certo. Ok, agora vou agarrar no 40 e no 16,25 e vou fazer a mesma coisa. Só que desta vez, em vez de isolar o A, vou isolar o B. Agora que tu tens o valor do A, né? Tu já encontrou o valor do A? Calma. Como é que faço agora? É A igual a 650 menos B. Essa é uma das equações. E qual é a outra? Já encontrou a outra? Não, vou fazer agora, ok. Então encontre a outra, e daí quando tu encontrares a outra, tu substitui essa relação aí que tu tens pro A no lugar do A, né? Ok. Eu vou fazendo aqui também. Eu gosto que o aluno faça, né? Mas eu vou fazendo aqui Ok. também. Eu vou te ensinar um jeito para encontrar o A Ok. imediatamente. Tás vendo que eu simplesmente substituí os valores, que nem tu fez, né? Sim. Eu não sei se tu substituiu certo. De toda forma, o que eu vou fazer aqui é uma subtração, que nem tu fazias lá na função afim, para encontrar o valor do B, ou do A, no caso, do coeficiente angular, né? Da inclinação, que Sim. vocês chamam de inclinação. Declive. Vou subtrair as equações. 32,5 menos 16,25 é 16,25.
Porque é Sim, metade, né? 16,5 é metade, sim. É metade. Então agora tu vais ter A sobre 20 menos A sobre 40. Bem, quanto que é A sobre 20? É a mesma coisa que 2 vezes A sobre 40. Sim, Então tu também vai ficar com A sobre 40. Concordas comigo? sim. Para que fizer a subtração desse por esse. E B menos B é zero. Então, Ok. pronto. Agora é só multiplicar o 4 que tu encontras, o 40, desculpa, que tu encontras o valor do A. Multiplicar? 650. Ok. Agora olha Sim. só. Por que que eu falei que tinha a ver com os dados do enunciado? Porque é o 500 mais o 150. Pois é. Então tu estás diluindo, né, a cada N que passa esses 650. Ok. Essa é a ideia. Pronto. Então agora que tu tens o valor do A, né, tu podes, por exemplo, pegar a primeira equação aqui, se tu quiseres, e no Sim, e vou lugar do A, substituir tu o A por coloca. 650. Pronto. Agora tu vais ver que vai dar também um resultado bem interessante. Ok. Então, eu vou isolar o B. Não, tu Então, podes. Que tal tu fazer essa conta aqui primeiro? ok. Sim, 650 a dividir por 20 é igual a 32,5. Ok. Olha só, não é exatamente o Então, que está lá do outro lado? sim. E agora se eu Pois é. passar para o outro lado, vai ficar 32,5 menos 32,5. Então vai De tal ficar forma que o B é B zero, igual né? a zero. Pois Sim. é. Então, no nosso caso aqui, de novo, nós temos esse B igual a zero. Muito bem. Ok. Legal, Kiara? Então é isso aí. Poxa, eu acho que foi muito bom hoje. Deu pra ver que tu é bem focado, muito focado. É isso aí, gostei. Então, quando Ok. quiseres de novo, aí é só chamar. Tudo que eu fiz eu vou lhe enviar agora no WhatsApp e logo mais eu te mando o link do vídeo da aula, tá bom? Ok. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado, foi bem legal. Tchau, até. Ok. Então até a próxima.